Na Coreia do Sul, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, novo presidente, vamos lembrar que vem depois de uma crise institucional grande no país com a deposição do Yoon Suk-yeol. Ele vai se reunir com o presidente americano, então, o novo presidente sul-coreano, vai se reunir com Trump em 25 de agosto em Washington para tratar de comércio, defesa e cooperação em áreas estratégicas. Isso inclui aí semicondutores, baterias e construção naval. Pessoal, no panorama estratégico mais amplo e importantíssimo, a Coreia do Sul oferece serviços importantes para o reparo de navios, inclusive militares americanos, numa região delicada, pertinho de um adversário estratégico. Claro, a China, e com Japão e Taiwan ocupando um protagonismo em segurança nacional. Ainda a questão dos semicondutores, ou chips, em que pese as tarifas sobre a produção deles no exterior e uma tentativa de trazer a TSMC e mais empresas do setor para os Estados Unidos, também ocupam ainda um papel de protagonismo. Uh, isso segue um acordo recente que reduziu as tarifas americanas sobre a Coreia do Sul e prevê investimentos bilionários da Coreia nos Estados Unidos. Isso acontece em meio a temores de que Trump aumente a cobrança para manter tropas americanas na Coreia do Sul, lembrando, estão lá, ou que reduza seu contingente. Isso até para a Coreia do Sul, questão de segurança com as tensões que tem com o Japão, bom, ao lado do Japão, mas contra a China, como um aliado americano na região. Isso acontece também antes de exercícios militares conjuntos entre contra ameaças nucleares da Coreia do Norte, exercícios entre Coreia do Sul e Estados Unidos, que estão marcados para em breve, aí, coisa de menos de uma semana, dia 18 de agosto. Tensões na Ásia, bom, a gente traz isso para a Europa. Vocês vão entender o contexto. Os Estados Unidos e a China protagonizaram então um embate, um atrito no Conselho de Segurança da ONU sobre o Canal do Panamá. Washington afirmou que a presença e a influência de Pequim em áreas estratégicas perto da via, e lembrando a China, empresas chinesas estavam controlando uma série de questões estratégicas no Canal do Panamá, um terminal portuário no Atlântico, um ou dois no Pacífico, e ainda outras questões que eram pertinentes em termos dos navios que iam de um oceano para o outro. Para os Estados Unidos, isso pode colocar em risco o comércio e a segurança globais. Os Estados Unidos são o usuário majoritário do canal, o responsável pela construção, e até, se a gente fala de uma série de navios militares que poderiam ter que ir do Pacífico para o Atlântico no caso de um conflito, o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro da Defesa Pete Hegseth, o secretário da Defesa Pete Hegseth, entenderam que os chineses não poderiam ter a influência que tinham no canal ou mesmo a capacidade de impedir o trânsito de navios militares em caso de tensão. O que eles falaram logo na largada do mandato de Trump, que eles entendiam o Partido Comunista Chinês tinha. A resposta do representante chinês foi acusar os Estados Unidos de criar um pretexto para tentar controlar a rota. O José Raul Molino, então, o presidente panamenho, disse que o país é soberano sobre o canal e garantiu que ele seguirá neutro e aberto à navegação internacional. O canal foi cedido dos Estados Unidos para o Panamá sob o governo do Jimmy Carter pelo valor simbólico de $1. Trump disse que a transação nunca devia ter acontecido. Em meio à pressão americana, logo na largada do mandato de Trump, também houve a saída, ou melhor, o Panamá disse que não renovaria sua participação no Cinturão e Rota da China, um mega projeto de infraestrutura criticado por escândalos de corrupção, tráfico de influência e ainda violações trabalhistas, ambientais ou mesmo manipulação de outras nações através de dívidas. Panamá disse que não renovaria. Bom, no comércio entre Estados Unidos e a China, agora falando diretamente das duas principais potências globais, se concordou em estender por mais 90 dias a trégua tarifária, evitando aumentos que poderiam chegar a mais de 100%, dependendo do caso, sobre produtos de ambos os lados. A medida vai manter as tarifas atuais, provisórias, então, de cerca de 30% para importações chinesas nos Estados Unidos e 10% para produtos americanos indo para a China. O acordo ia expirar hoje, foi estendido então. Ele garante tarifas menores durante o pico das importações para a temporada de fim de ano, então para os próximos meses, o que beneficia setores como eletrônicos, roupas e brinquedos. Bom, temporada aí de Natal, Ano Novo, Black Friday, vai ter muita bugiganga indo da China para outros países. Tá aí então um acordo que também pontua isso aí. Segundo Trump, a extensão busca ganhar tempo para avançar em negociações comerciais, enquanto Pequim também suspendeu medidas retaliatórias previstas para esse mês. Guarda essa notícia no bolso quando a gente for mais adiante para as nossas coberturas especiais. Em um instante, isso aqui também é fato relevante. Uma notícia importante que a gente já pincelou ontem, vale a pena trazer de volta para dar contexto para as próximas, conforme a gente vai encerrando o giro de notícias. Trump afirmou ontem que Ucrânia e Rússia podem ter que ceder territórios para encerrar a guerra, antecipando que pode ser tratado com Putin na sexta-feira no Alasca, parte disso. Líderes europeus e o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, planejam conversar com Trump antes da reunião.
né, temendo que Washington imponha termos que possam ser desfavoráveis para Kiev. A coisa é muito complexa. A Casa Branca afirma que o objetivo da reunião é primeiro tentar entender melhor o cenário e também tentar atender a Putin, que pediu a reunião, quando, em tese, entrariam mais tarifas secundárias, significando não só sobre a Rússia, mas sobre parceiros da Rússia, podia até incluir o Brasil, e sobre a Índia já se inclui. A União Europeia quer um cessar-fogo incondicional e rejeita concessões de Moscou, apesar de declarações mistas aí, às vezes mais amenas. Trump sugeriu a possibilidade de troca de territórios, mas disse que ia buscar recuperar parte das áreas ocupadas pela Rússia e garantir uma trégua rápida. Agora, com isso em mente e com a coletiva, melhor dizendo, a reunião que vai acontecer entre Trump e Putin na sexta-feira no Alasca, tem o seguinte: a Rússia e a Bielorrússia, país que fica ao norte da Ucrânia e ao oeste da Rússia, era parte da União Soviética também, vão realizar exercícios militares conjuntos de 12 a 16 de setembro no território da Bielorrússia. Houve um eixo que invadiu a Ucrânia através da Bielorrússia lá atrás, em 2022, no início da guerra, tentando chegar até Kiev. A fronteira não é longe da capital da Ucrânia. Isso é o que disse o ministro da Defesa, então, da Bielorrússia. Exercícios confirmados para setembro. As manobras visam testar a capacidade das forças e garantir a segurança da União Estatal, a aliança entre os dois países. O presidente Alexander Lukashenko disse que transferiu os treinos para longe da fronteira oeste após preocupações com a Polônia e os países bálticos. Claro, países da OTAN, e onde o Trump já antes estacionou o 5º Exército, então, dos Estados Unidos na saída do primeiro mandato ali na fronteira da Polônia com a Ucrânia. Ele negou que haja planos para atacar qualquer nação, mas Kiev teme que Moscou possa usar os exercícios como um pretexto ou como um disfarce para eventuais novas ações militares saindo da Bielorrússia. Lembrando, isso não seria inédito, aconteceu no início dessa guerra. A Bielorrússia acusa a OTAN de intensificar a militarização na região. Agora, um ponto interessante, isso aqui tocando até em América do Sul. Uma investigação do Washington Post revelou, hoje pela manhã, publicada hoje pela manhã, que redes chinesas estão operando mineração ilegal de ouro em países da Ásia, da África e da América do Sul, causando destruição ambiental, corrupção e expulsão de comunidades com maquinário pesado e cianeto. Essas operações superam a escala da mineração artesanal e aumentam riscos. A ONU tem alertado que ouro ilegal financia crime organizado e grupos armados. Autoridades de Gana, Indonésia e Guiana Francesa relatam falta de cooperação da China para identificar os suspeitos, então os cúmplices que estariam lidando com mineração ilegal chinesa. Especialistas dizem que parte do ouro abastece reservas chinesas de forma não transparente, como parte de uma estratégia de Pequim para reduzir a dependência do dólar, então, acumulando ouro pela mineração ilegal aqui na América do Sul, Suriname, Guiana, Guiana Francesa, citados como países nesse esquema de mineração ilegal. Muito bem, essas são as nossas manchetes do Brasil e do mundo.